Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos começando a última live do ano. Eu estou aqui, tenho a honra de terminar essa live com um analista extremamente experiente aqui do mercado, Sérgio Goldman. É um lindo sobrenome, qualquer um queria, o homem do ouro, tá? Seja bem-vindo, Sérgio. Por favor, se apresente e eu vou colocar aqui as slides. Nos conta aí, Sérgio, quem que você é, o Vamos que que para o você segundo, faz. vamos pro próximo slide, Carlos. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou começar contando uma historinha do meu sobrenome, né? Eu trabalhei muitos anos visitando investidores estrangeiros, né? E um dos investidores estrangeiros que a gente costumava visitar era a Goldman Sachs Asset Management. Aí fui lá no prédio deles, em Wall Street, Broad Street, para ser mais certinho. Chegando lá, a gente é recebido na recepção, né? E aí tinha a recepcionista. Aí eu mostro meu documento e ela vê Sérgio Goldman. Aí eu brincando com ela, falo assim: olha, eu agradeço muito a sua dedicação à empresa da minha família. Realmente eu estou bastante agradecido por isso. A moça ficou totalmente sem graça, começou até a ficar nervosa e eu logo em seguida falo: ó, é brincadeira, eu sou a parte pobre da família. Eu vim para o Brasil, os fundadores foram para os Estados Unidos. Mas Mas tem algum grau de distante de não vinculação? sei, não sei, não sei. Mas é um sobrenome muito bom. É. É. Bom, pessoal, só contando um pouquinho de mim, eu trabalhei 25 anos ou mais até em instituições financeiras, sempre na área de research. Fui analista de alguns setores, fui estrategista, fui head research. Hoje eu trabalho numa gestora, Ace Capital. Nós somos conhecidos pelo Esteta, né, pelo que é o fundo ativista. E recentemente é interessante que o fundo ativista ele tem algumas estratégias embaixo dele, e uma das estratégias é uma estratégia long only. E a gente foi muito bem com essa estratégia desde que ela foi criada, em março do ano passado, e agora em agosto a gente decidiu separar ela num fundo novo, e a gente lançou o fundo long only, um FIA, chamado Prospera, que a gente não pode falar muito dele, porque a gente está naquele período de 6 meses que a gente não pode divulgar, mas em fevereiro esse período termina e a gente consegue divulgar. Acho que o grande diferencial, se existe algum do Prospera, é o fato de eu, como profissional de análise, ser um cara que busca muito questionar o que o mercado está falando. Então, a gente às vezes vai muito contra os consensos, a gente se posiciona em ações que o mercado não está olhando ou não gosta, e graças a Deus até recentemente tá dando certo. Sérgio, em qual ano que você começou no mercado financeiro? 1992. Nossa, pessoal, o Sérgio, eu acho que dos analistas que eu conheço deve ser o que está mais tempo no mercado. E eu me lembro de que a gente coincidiu, eu estava no Chile e ele estava no Santander, se eu não estiver errado. E na equipe dele tinha, eu posso estar errado, tá? A Daniela Bretauer também. Certo, tá certo. Era uma equipe de analistas com uma senioridade que vocês, nesse momento, é meio que uma coisa desconhecida, tá? A Daniela agora está na Via Varejo, esteve na Carrefour, Magazine Luiza, super experiente. Mas eram desses analistas que você de lá, o pessoal falava e você dizia, olha, essas são umas estrelas, tá? Você olhava de cima para baixo, tá? Eram os que inventaram o próprio Sérgio aí fez.
20 IPOs. Eu consegui fazer 2, tá? Mas também é porque o Sérgio, nesse período, teve sorte de pegar aí o boom. Eu peguei uma década ruim, então, legal. Então, a gente vai aproveitar hoje para fazer uma recapitulação do que foi este ano de 2021 e o que a gente poderia esperar de 2022. Tá bom? Vamos aproveitar aqui a experiência do Sérgio. Sérgio, como que foi 2021? Como é que... Vamos, podemos, Vou passar. podemos seguir. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Quando vocês olham essa foto, né? O que vem à cabeça de vocês? Falta de visão, né? Falta de visão é como eu me sinto hoje olhando para frente. 2021 foi um ano com eventos, em geral, negativos para o mercado de ações, né? Aqui no Brasil. Eu diria que algumas características, né? Inflação, que voltou depois de muitos anos controlada. Com isso, aumento da taxa de juros, aumento significativo da taxa de juros. E incertezas políticas e questionamento quanto ao comprometimento desse governo com o balanço fiscal. Eu não vou nem entrar no cenário internacional, eu não vou nem falar da pandemia, que obviamente coloca mais lenha na fogueira das incertezas, né? E aí eu estou falando olhando para trás, né? Eu gosto de olhar para frente, mas vamos, como o Herrera falou, vamos fazer um breve levantamento do que foi o ano. Então, eu acho que o ano teve mais notícia ruim do que boa no Brasil, né? Principalmente no Brasil. E aí o ano está fechando com o Ibovespa negativo, né? É interessante, né? Eu gosto de escrever artigos, eu escrevo sempre que posso, eu tenho uma parada, mas eu gosto de escrever. E eu escrevi um artigo há alguns meses atrás cujo título era O Ibovespa só pode subir, né? Porque quando você vê os targets das casas de research no final do ano, o Ibovespa no fim do próximo ano sempre vai ser maior do que no ano em questão. Então, eu estou falando, parece que o Ibovespa só pode subir, né? Mas 2021 está mostrando que ele tem duas direções. Por isso que está escrito no slide, o Ibovespa pode cair. Pode cair. Eu acho até que no nível atual ele é mais provável que ele suba do que ele caia, né? Mas ele pode cair, né? Então vamos falar um pouco de. Podemos ir em frente, Carlos? Sérgio, você alguma vez imaginou ou teve algum evento parecido com a crise que a gente teve em 2020? Mesmo que não seja de saúde, alguma coisa que te tenha, que você se lembre de que tenha te deixado numa situação parecida ou que o mercado tivesse assim? Ou realmente uma coisa muito fora do esperado? Olha, quando a crise atual ela é sempre maior do que as crises passadas, né? Porque a gente está vivendo ela, a gente sente mais, né? Se você perguntou para mim que ano que eu entrei no mercado, né? Eu entrei em 92. Aí em 94 teve a crise no México, 95 teve a crise na Rússia. Depois veio a Ásia. Aí depois veio. Aqui no Brasil a gente está sempre, ano sim, ano não, tem uma crise, né? A pandemia foi uma crise, está sendo, de certa forma, uma crise especial. Primeiro, porque ela foi intensa, rápida e, de uma certa maneira, apesar de tudo, agora é fácil falar, né, que tinham várias sinalizações e tal, mas foi inesperada, principalmente na intensidade, né?
Então, eu acho que eu te responderia é que não, igual a 2020, eu nunca vi. Tá. E agora, a situação atual se parece com várias que a gente teve antes? Que a gente está. A situação atual, assim, tem um quê de parece um pouco com 2002, né? Nas vésperas da eleição, com o Lula ganhando a eleição. Tem um pouco com períodos de baixo crescimento e, como eu falei, muita incerteza, né? Eu gosto de olhar os números do relatório Focus, o último relatório do ano, né? Que é o que saiu ontem. O que acontece? Em geral, eles erram. Em geral, está errado. Então, o que ele aponta, né? Ele aponta inflação na casa de 5%, crescimento 0,4, 0,5, praticamente nada, Selic a 11,5 no final do ano que vem, e câmbio, se não me engano, é 5,60. Esses são os principais números, tá? A pergunta que eu faço agora para mim mesmo é: o que que deve estar errado, não o que pode, porque estatisticamente o foco está sempre errado, ou pelo menos boa parte dos números está errado. Para responder isso, o que pode estar errado, entra a questão do resultado das eleições, né? Então, o que que a gente tem aqui como causas da neblina? É É, inflação, juros. eu acho que as causas da neblina, por isso que eu botei em letras maiúsculas as eleições. As eleições, para mim, realmente, a incerteza com as eleições, quer dizer, a gente tem basicamente três cenários, né? Tem o cenário esquerda, tem o cenário continuidade e tem o cenário terceira via, né? É, Por incrível que pareça, Carlos, eu estou muito positivo com o mercado em 2023. 2023. Uhum. Por quê? Porque eu acho que, independente de quem vença as eleições, essa pessoa vai ser obrigada a seguir a cartilha tradicional econômica, os famosos três pilares, seja essa pessoa quem for. Eu acho que a esquerda vai para o centro. Eu acho que uma possível terceira via vai ser alguém de centro e eu acho que o governo atual vai aproveitar o primeiro ano do novo governo, se ganhar, para fazer algumas reformas necessárias. Então, eu acho que o ano que vem, ou 2023, vai ser um ano muito bom para o mercado. Como o mercado antecipa, eu acredito que o segundo semestre do ano que vem, aí eu estou falando de 2022, Uhum. vai ser um período bom para preços de ativos no Brasil. Mas por Agora, temos enquanto, que chegar até lá, né? Faltam, é, faltam 6 meses para a gente chegar ao segundo semestre do ano que vem. e por enquanto os principais riscos que a gente tem são que até lá a gente pode ter um segundo lockdown, sei lá, terceiro lockdown, alguma nova crise de saúde, aí pode ter alguma crise lá fora, o pessoal não está voltando para a emergência, então gringo, eu me lembro que houve uma época aí na época em que do 2008, 2009, a gente invejava o Brasil, porque era tudo crescimento, IPO todo dia, era uma coisa maravilhosa. E resulta que agora, quando eu falo com. E quando eu ia para o Chile, eu viajava para o exterior, aí o pessoal sempre perguntava o que está acontecendo no Brasil. Era sempre objeto de pergunta. Recentemente, ninguém me perguntou nada do Brasil. Ou quando eu tentei puxar conversa, assunto, e o pessoal dizia: Poxa, por que, que eu vou gastar tempo nisso aí se eu tenho a Turquia bem mais ferrada?
e a Índia, e na verdade que se dane, ou seja, é um país super pouco sério, a Argentina explodiu, o Chile também, por que que o Brasil não vai explodir? Herrera, existem várias maneiras de olhar a situação do Brasil, tá certo? Eu acho que existem riscos circunstanciais e existem riscos estruturais. Né? Riscos circunstanciais, você comentou, uma terceira onda, uma, um desastre no mercado americano. Né? Quais são os riscos estruturais do Brasil? Que eu vejo muito pouca discussão. O primeiro, a falta de crescimento. Né? Nos últimos 10 anos, eu vou falar de 10 anos, entre aspas, só. O crescimento do PIB médio foi 0,6% ao ano. Crescimento populacional, 1% ao ano. Portanto, o PIB per capita vem caindo consistentemente. Eu acho que isso é um risco importante. E o segundo risco, que em parte é causado por esse risco de falta de crescimento, é a miséria. Né? Ah, mas a miséria, o mercado não tem nada a ver com a miséria. Eu acho que isso é uma visão míope. O crescimento da miséria ele acaba tendo impactos estruturais importantes na economia. O índice vai subir, vai cair, mas assim, eu gostaria de ver qual para mim é um cenário viável e muito bom para o mercado. É o Brasil crescendo nos próximos 10 anos uma média de pelo menos 4% ao ano. Né? Nesse caso, a bolsa explodiria. Sem isso, a gente vai ver o que a gente tem visto ultimamente. Sobe aqui, desce ali, sobe 3, 4 meses, corrige. Mercado sempre com medo de alguma crise no horizonte. Por quê? Porque estruturalmente o Brasil tem problemas que não enfrenta de verdade. Eu lembro ano passado, quando a gente escutava praticamente consenso total. Se aprovar a Previdência, o Brasil decola. Eu não vi decolar, né? Mas teve a pandemia. Tá bom, gente, mas a pandemia realmente foi um negócio inigualável, mas mesmo sem a pandemia, o Brasil não decolaria. Uma, uma, uma coisa que eu explico para os assinantes é que no caso do Brasil, no nível de desenvolvimento que a gente tem, o normal de um governo mais ou menos eficiente seria a gente ter um período de 10 anos ou 8 anos, pensando na reeleição, de crescimento do PIB na média de 5% ao ano. Esse seria um governo mais ou menos decente, tá? E um governo já maravilhoso, super eficiente, que fizesse tudo certo, etc., seria 7%, tá? E o pessoal fica dizendo isso é impossível, você está viajando e a gente não é China e tudo isso. Mas olha, o México, Colômbia, Chile, Peru, e acho que até a Argentina já tiveram períodos de 10 anos crescendo nesse ritmo. Então, e essa preocupação que você falou sobre a miséria, eu acho que não sei se é tanto a miséria, tá? Porque não, pode ser que o Brasil tenha um nível de miséria maior do que outros países da região, mas também com a desigualdade, com a diferença tão grande entre a classe alta e a classe baixa. Eu não estou querendo falar de socialismo nem nada disso, mas tem a ver com o poder de consumo. Tá? Não é, pelo fato de você ser capitalista, é que você também quer que as faixas mais pobres ou menos beneficiadas da população se den bem. ¿Por quê? Porque dessa maneira eles consomem mais,
eles ficam mais felizes, trabalham mais empolgados, eles vão vendo que a situação do país melhora e a gente não tem conflito social. Então, em alguns momentos, se você não se preocupar pela desigualdade, pelo equilíbrio, a gente tem um problema grande, como o que aconteceu no Chile agora, que o país estava dando tudo certo, estava indo tudo bem, e não tinha miséria, mas o pessoal ficou com inveja de que o vizinho tinha um carro do ano e ele tinha um carro do ano anterior. Então, o vizinho tem um iPhone 12, mas ele tem iPhone 5, tá? Então, você perde um pouco o ponto de comparação. É, sentir que você está evoluindo, mas para isso você precisa de crescimento. E crescimento com uma inflação contida, não é? Ah, eu concordo, é isso mesmo. Eu acho que a desigualdade talvez seja uma palavra até melhor do que miséria. E existem causas estruturais que a produtividade da economia despenca, né? Você tem uma elevada parcela da população subempregada ou desempregada bom, a gente está vendo isso ocorrer nesse momento, né? E eu acho que eu não tenho nada de socialista, muito pelo contrário, nunca votei na esquerda. E olha que eu voto desde 89. Mas eu acho que a gente tem que atacar isso aí. Dado isso, tanto é verdade que o famoso economista Pastore, né, o Afonso Celso Pastore, ele, ele recentemente, depois que ele foi alçado ao cargo de assessor econômico do Moro, né, perguntaram para ele quais os problemas do país, ele falou crescimento, miséria e eu não lembro qual era o terceiro, eram três, era crescimento, miséria e o outro ponto. Corrupção Então, também. assim, eu acho que a miséria, a gente tem que entender que realmente tem impactos relevantes sobre as empresas, sobre o mercado como um todo, mercado consumidor, como você colocou, Carlos, e por aí vai. Uma outra coisa que eu acho que o pessoal não está dimensionando o suficiente é o efeito da inflação, tá? É, Por, eu, eu, eu particularmente acho que eu tendo a concordar com a expectativa de consenso de que haverá uma queda na inflação ano que vem. Tá? Eu acho que a inflação vai voltar para um patamar, se não é 5, é 6. Dito isso, é importante colocar, essa história de inflação de 2% no Brasil é totalmente irreal. Né? A estrutura da economia, a gente é uma economia fechada, é uma economia com desequilíbrios fiscais. Então, assim, uma inflação de 4, 5% ao ano tem que ser visto como boa, um número bom. A gente só vai conseguir inflação muito abaixo disso com uma baita recessão. O que eu não, assim, eu particularmente acho que tem que ser um equilíbrio, né? Algum crescimento com e para isso eu estou disposto a ter algum um nível de inflação acima dos países desenvolvidos. olha, o Clayton está fazendo uma pergunta aqui. Ele está perguntando, ele dice que está preocupado com a mudança de postura do Fed, que eles estão atrás da curva e isso normalmente não acaba bem. E, por exemplo, no caso do Brasil, eu acho que ele está falando da taxa Selic, a gente vai sair ou está saindo de 2 para 11%. Você está Olha, preocupado com isso? eu estou preocupado com isso, mas também há 3 anos atrás eu já estava preocupado com isso. Eu É. acho que a gente sabe que vai haver aumento de juros dos Estados Unidos. Eu acho que não está no mercado. Quando acontecer, o mercado lá e o mercado aqui vai corrigir. Os dois vão corrigir. Agora, eu acho que isso é uma correção transitória se
a economia americana continuar com um nível de inovação que a gente tem visto nos últimos 50 anos, talvez. Né? Eu me preocupo menos com os Estados Unidos do que com o Brasil, porque eu acho que lá os caras têm muito mais instrumentos para colocar a economia nos eixos do que nós aqui. Então, é um risco? É um risco. Se acontecer aumento de juros nos Estados Unidos, os preços vão cair? Vão cair. Mas eu acho que eles vão cair por um tempo e depois recuperam. Lá, aqui, vai depender do que a gente estiver vivendo aqui. Aqui o Eduardo dice, olha, se você tem uma previsão de IPCA de 5% ou em torno de 5%, não parece esquisito que a previsão da Selic esteja levemente acima de 10%? Voltaremos a ter a maior taxa de juros reais do mundo? Eu acho que sim, é muito provável que a gente volte a ter a maior taxa real de juros no mundo, porque a economia brasileira é cheia de problemas. Eu acho que o Banco Central, talvez 11% seja um pouco exagerado, sim, mas aí eu acho que o Banco Central ficou atrás da curva por um tempo, e aí meio que pesou a mão na outra direção. Como eu falei antes, eu acho que a inflação pode ser um pouco mais de 5%. Agora, a taxa real de juros no Brasil é pelo menos 4%. Não vejo. De novo, o errado era o cenário de Selic a 2% e juro real negativo. A economia brasileira é uma economia cheia de problemas. Aqui tem tem um ponto que o pessoal não coloca na equação, tá? Ou que normalmente se esquecem de colocar, que é que a nossa taxa de juros é pouco reativa. Por quê? Porque tem uma série de instituições que fazem com que o Banco Central seja pouco efetivo. Por exemplo, o BNDES e toda uma estrutura de créditos de taxas de juros subsidiadas. Então, se você comparar com outros países da América Latina, que não têm esse tipo de BNDES, FGTS para financiar eh, crédito imobiliário e tudo isso, resulta que você tem que ser muito mais exagerado na alta e muito mais exagerado na queda para ter o mesmo efeito que você teria em outro país. Então, enquanto México, Chile sobem 3 pontos percentuais, no Brasil você tem que subir, tem que aumentar 6 ou 7. E aí é que a gente tem uma taxa de juros real que é absurda. Essa é parte de uma explicação de que a gente não tem uma política monetária que seja um contrapeso efetivo da política fiscal. Porque na prática o nosso Banco Central não é independente e autônomo, tá? Isso significa que quando você tem um Banco Central independente e autônomo, resulta que se o fiscal estiver muito desancorado, aí a política monetária, o Banco Central aumenta a taxa de juros até fazer um contrapeso, aí o fiscal percebe que não consegue fazer nada, aí ele volta ao bom senso e tudo fica alinhado. Aqui não existe isso. Então, o fiscal pode fazer o que ele quiser, o Banco Central não controla, e depois, para ter que ajustar, aí leva a taxa de juros para 14 ou para 15, sendo que em outro país seria em 5. Poderia ser em 5%. Eu concordo com você, Herrera. Só reforço um ponto que eu comentei. A Selic a 2% era totalmente real. Era absurdo. Então parece que os juros aumentaram muito, sim, mas o patamar anterior é que era um patamar distorcido. Aí, vamos avançar que eu vou te fazer uma pergunta depois. Tá bom. Vamos avançando. Vou tomar nota aqui para não me esquecer, tá? Vamos para qual? Aqui é um gráfico que tem uma informação bizarra, né? Que
Isso que basicamente é a indústria de fundos no Brasil, mais poupança, né? É um volume gigantesco de recursos, são 100% do PIB, né? 7,9 trilhões. Esse dado não é de novembro, mas eu não acho que tenha mexido muito. Ações ainda representa pouco, né? Chegou a subir para 9%, mas mesmo nos áureos tempos de pujança na nossa bolsa aí há alguns meses atrás, não passou de 9%. E a poupança representa 13%. Né? A poupança, nós temos 1 trilhão de reais alocados em poupança. Né? Um dia, a maior parte desses recursos vai migrar para outras aplicações. Um dia. Já era para ter acontecido isso, mas até agora não aconteceu. Eu acho que em outros países isso tende a ser mais 60%, 40%. 60% aí, não nesse nível de que a renda fixa é levemente maior do que ações. Mas não é do jeito que aqui, que é 3 vezes. É, só que Né? tem uma coisa importante, Eira. Eu sei que não podemos comparar o percentual brasileiro com o percentual norte-americano. Né? O brasileiro médio, infelizmente, tem muito pouco dinheiro para poupar em geral. Né? Então, assim, achar que nós vamos nos aproximar dos 65% que o americano tem em bolsa, eu acho que é irreal. Né? Mas, dito isso, abaixo de 10% é ridículo. É muito baixo. Né? Podemos É, seguir? vamos. Vamos. Aí, aí, Bom, aí. vamos falar. Deixa eu falar um pouquinho das ações dos setores que eu gosto, tá? Eu gosto de. Assim, eu não gosto. Eu estou falando aqui de setores, eu não gosto de falar muito de setores, tá? Eu acho que você pode ter oportunidades boas em setores bons e ruins e vice-versa, né? Mas eu gosto muito de saúde. O Brasil vai passar por uma transformação importante no setor de saúde nos próximos anos. Eu gosto de proteínas, acho que existe uma demanda estrutural global por consumo de proteínas e o Brasil está bem posicionado. Acho que commodities, o Brasil tem suas vantagens competitivas e não preciso dizer, eu acho que montando uma carteira de ações tem que ter alguma coisa de commodities. O Brasil é um país muito competitivo em agro, e aqui, quando eu falo aqui primeira e segunda derivadas, eu quero dizer exposição direta a uma empresa agrícola ou exposição a empresas que se beneficiam do crescimento do setor agrícola. Eu gosto bastante de investir no famoso BBB, né? Bom, bonito e barato. Difícil de achar, difícil, mas às vezes se encontra. Eu adoro analisar patinhos feios, né? Eu falei para vocês no início, quando tá todo mundo negativo, acho que é uma hora boa para você olhar para as empresas. Assim, vamos na real, né? Você só vai dar porrada quando você entrar na empresa quando ela estiver mal. Você não vai dar porrada em VEG. Ela pode subir e tal, mas é difícil, né? Você dar porrada em VEG. Eu adoro VEG, tá? Adoro VEG. Mas é uma empresa de devagar e sempre, né? Agora, aquela porrada de ação que vai triplicar, quadriplicar, quando a empresa está mal, né? Sérgio, aí eu tenho uma pergunta que talvez não tenha muito a ver, mas eu vou aproveitar, que fiquei curioso. Ano 2008, 2009, houve um IPO no México de uma empresa que se parecia com uma Frasle ou uma Randon, uma Frasle, era uma coisa assim. Uma Frasle, Tupi, alguma coisa assim. E a gente fez piadinha, eu me lembro, no escritório, porque era uma empresa muito chata, não tinha nenhuma coisa muito interessante. A gente leu o relatório,
saiu no, não sei qual analista que fez na época, o relatório estava bonitinho, tá? Estava bonito, a empresa era redonda, tinha bons indicadores, estava barata, era algum múltiplo na casa de 4 vezes o EBITDA, que para a época era barato, e a empresa tinha crescimento, era familiar. E a gente fez piada porque a empresa era chata, não tinha, não era tecnológica, e o market cap era baixo. Só que na mesma época, talvez aqui você junto a outros analistas, no ano 2003, por exemplo, estavam vendo a VEG. E a VEG talvez era uma empresa muito menor do que hoje, que talvez era uma empresa que não era tão impressionante, não tinha tanto crescimento, não parecia ter tanto crescimento, estava lá no meio do sul do Brasil, a outra, a mexicana também estava no meio de um lugar que não era muito glamouroso. Você se lembra de ter visto a Veig nessa época? E por que, que não era tão óbvio comprar a Veig lá? Porque eu me lembro que já havia alguns gráficos que era, se você comprasse a Veig lá no ano 2000 e pouco, você agora seria super milionário. Por que, que o pessoal não enxergava isso? Porque a VEG mudou muito nos últimos anos, tá? Eu acho que existe alguns motivos na época. Primeiro, preconceito de empresas fora do eixo Rio-São Paulo. Um setor nada sexy, né? Pouca cobertura. No fundo, o mercado conhecia pouco, né, a empresa. Eu lembro que, eu não lembro se era 2003, tá? Mas por essa época, muito pouca gente cobria a VEG. Tá? Então, assim, é um pouco do que eu comentei há pouco. Quer dizer, é um setor que não é sexy, o mercado não está olhando. Pô, é hora de você olhar. Pô, será que não tem suco nessa fruta? Não está na hora da gente pensar, né? Hoje em dia, eu não preciso falar para vocês, o que é sexy é tecnologia, é crescimento, aparentemente crescimento acelerado. Eu acho, você sabe, Herrera, uma coisa que eu olho, a primeira coisa que eu olho quando eu vou analisar uma empresa é a composição do conselho de administração. Eu te confesso que ninguém nos escute aqui. 90% dos conselhos brasileiros eu acho ruim. O que eu quero dizer com um conselho ruim? É um conselho quadrado, com pessoas que estão desatualizadas, uma falta de diversidade, não diversidade, diversidade de competências, tá? Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa há 3 anos atrás, junto a um professor da Universidade Federal do ABC. A gente analisou conselho, a composição de conselho de 145 empresas listadas e a gente queria ver quantas dessas empresas tinham como membro do conselho alguém com background em inovação, né? E dessas 145, apenas 20 tinham, tá? Mas como você filtrava isso? A Não, pessoa tinha que. você tem o currículo, né, dos membros do conselho e claro que envolvia um julgamento de que poxa, esse cara, veja bem, Herrera, uma coisa é você ter trabalhado 10 anos como diretor de novos negócios da Microsoft. Outra coisa é dizer que eu fiz o curso de 2 dias da Singularity University. Tem uma empresa aí, não sei se você vai saber qual é, que fez IPO ano passado, que já fez um aumento de capital por metade do preço, acho que foi. E o pessoal gostou da diversidade porque tinha uma mulher dentro do conselho. É, Só que a mulher é a esposa do dono, de um grande banqueiro, esposa do dono,
E ela também tem um perfil, segundo alguns analistas, alguns relatórios, inovador, tá? Porque fez alguns cursos, acho que de um mês, em Harvard ou no MIT, tá? Mas no restante do tempo, ela parece que ficou de casa, tá? Então, pessoal, eu acho que nessa onda, eu quero exagerar aí, tá? Eu acho que houve uma onda de ESG doido, de que qualquer coisa virava ESG, tá? E o pessoal que acreditou nisso já perdeu 50 ou 60% em quanto tempo? Um ano ou menos, tá? Olha, Hera, assim, eu concordo com você em parte. Eu acho que tem coisas muito positivas no ESG que, inclusive, impactam ou deveriam impactar o valor das empresas, tá? Esse é um tema que eu adoro, portanto, assim, existem a quantidade de pesquisa, seja pesquisa acadêmica como pesquisa aplicada fora do país com relação aos impactos do ESG no valuation das empresas, apesar de que ninguém chegou a conclusão alguma, existe um cheiro de que alguma coisa existe. O problema é você distorcer o conceito para acochambrar a narrativa das empresas, né? Então, hoje em dia, você sabe melhor do que eu, toda a apresentação de trimestral tem o slide de ESG. Gente, isso aí parece uma receita de bolo. Quer dizer, na verdade, existem empresas comprometidas com ESG, e são poucas. Existem empresas que fingem ser comprometidas com ESG. A gente tem que, e não é fácil, mas a gente tem que achar aquelas que realmente não só estão comprometidos, como sabem usar isso em benefício de criação de valor. Afinal de contas, estamos no mercado para nos beneficiar de criação de valor, né? Se a empresa não estiver criando valor, tchau, tchau, bye, bye, vamos para outra. Aí eu vou fazer um desabafo. Tem uma empresa que está numa das nossas carteiras, que agora nos Investor Days de dezembro, fez um baita Investor Day dedicado ao ESG. Tá? Eu acho que 90% do Investor Day foi ESG ou coisas relacionadas. Falaram de recursos humanos, de que não se chama mais recursos humanos, se chama de algum outro jeito, tá? Capital Gestão de. humano, sei lá. É, Ou gestão do capital, não sei como que foi. Meio ambiente, diversidade, parece que fizeram até gráfico de tudo, tá? De tudo que deu para fazer. Água, reuso, etc. Olha, eu fiquei tão bravo e decepcionado, desiludido, decepcionado dessa empresa, porque a performance tem sido muito ruim nos últimos 2 anos, tá? E no mínimo, eu esperava que eles soltassem um guidance para a gente conseguir ir e fazer alguma previsão ou alguma projeção decente no modelo e que me deixasse um pouco tranquilo. Se você está performando mal, eu não quero que você venha me fazer perder o meu tempo de 2 ou 3 horas que poderia estar dedicando para outra empresa, me falando de que você está controlando o uso da água, porque primeiro você tem que gerar lucro, tá? Mas beleza, esse foi um desabafo. não, eu acho, Herrera, um pouco em linha com esse seu desabafo, é o seguinte: eu coloco aqui, olha, o que eu não gosto, empresas não comprometidas com criação de valor para todos os acionistas. Se uma ação cai 50%, eu quero ver a empresa vindo e tentando convencer o mercado que essa queda foi injusta. E não ficar quieta e sumir, né? Ou então sai com um programa de recompra, mas um programa de recompra relevante, né? Não um programa de recompra me engana que eu gosto, né? Então, assim, é muito difícil, né, no nosso mercado você achar empresas que, quando a ação cai, eles vêm a mercado se vender. Eu não acho nenhum problema a empresa se vender, principalmente
quando o mercado, teoricamente, pode ter exagerado nesse movimento. Né? O que eu acho errado é o contrário. A ação cai, a ação despenca e a empresa some. Né? Aí você fala com a empresa, tá tudo bem, tá tudo bom, não tem muito. Ah, caiu porque o mercado está sem liquidez. Ou taxa de juros. Papo furado, exatamente. Ah, o mercado todo caiu. Eu falei com várias empresas aí que fizeram IPO nos últimos 12 meses. Ah, o que aconteceu com a sua ação desde o IPO? 10 empresas falaram a mesma coisa. Ah, o mercado, não tem liquidez, os investidores não estão investindo em small cap. Isso aí é baboseira, isso aí é papo furado de quem não quer realmente falar a verdade. Aí com isso que você falou, eu estou me lembrando, porque a gente vai aprendendo na medida que comete erros nesse mercado. Especialmente com os patinhos feios e essas empresas pequenas que depois terminam dando certo. Então, eu me lembro no ano de 2015 da Magazine Luiza, tá? Que era uma empresa que ninguém queria, ninguém estava cobrindo, o pessoal estava jogando a cobertura fora, jogando a toalha. E só que nesse contexto em que a Magazine chegou a valer menos de 100 milhões de market cap, 100 milhões, eles tinham uma equipe de RI boa. Era uma empresa super pequena que não teria por que ter. E tinham a Daniela Bretauer como RI. Então você perguntava coisas e eles te respondiam melhor do que empresas grandes, com bilhões de market cap. Então, eu acho que esse é um sintoma quando você vê alguma empresa que está meio largada do mercado, de que a empresa tem algum futuro, de que você faz perguntas, você começa a modelar, faz perguntas difíceis e você tem alguém competente para te responder. E eles não botam a culpa, e eu me lembro que as conversas não eram do tipo, que o fluxo e isso e aquilo, porque havia explicações que eram racionais que se deviam ao que a empresa estava passando nessa época, mas eles tinham um plano para frente. Então, eu acho que esse é um sintoma legal, tá? E aí quando você falava, tem uma empresa tecnológica, que a gente está falando com várias nesses dias, que eles não têm ninguém no departamento de relações com investidores. Ninguém. Eles fizeram. É impressionante. Eu vou fazer alguns comentários com relação a isso que você falou. Eu comentei com vocês que a primeira coisa que eu analiso numa empresa é a composição do conselho. Hoje, a segunda coisa é a estrutura de RI. Uma das coisas que me cheira mal é quando o diretor de RI se reporta para o CFO. O RI é uma atividade tão importante que tem que se reportar para o CEO. Né? Mas, independente disso, eu concordo com você. Várias empresas abriram capital sem RI. Vou dar um exemplo. E aí eu vou dar nome porque acho que não é difícil de descobrir. A DASA fez o re-IPO sem um responsável pelo RI. E, obviamente, foi um desastre. E agora eles trouxeram o Andrew Campbell, que foi Head Research do CS, é muito bom e tal. Mas você vê, os caras. É impressionante que as empresas fazem IPO e não tem site de RI. Quer dizer, É, é um negócio assim. E eu, com todo respeito, eu não sei o que a CVM está fazendo, porque talvez seja, do ponto de vista regulatório, não seja um problema. Mas do ponto de vista de melhores práticas, você fez o IPO, você já é uma empresa de capital aberto. Você tem que ter um site de RI montado. Não tem. Várias empresas não têm. ou tem coisas que são muito ruins.
Muito Por ruins. exemplo, Quando eu falo montado, é com um padrão mínimo, né? porque eu acho que a DASA nem sequer você recebe os e-mails dos fatos relevantes quando são publicados. Ou eles colocaram agora, tá? Agora há pouco. Mas Por sinal, por sinal, eu gosto de DASA, tá? Eu acho que é um dos patinhos feios que eu estou apostando. e aí no setor de saúde, do que mais gosta, além da DASA? Bom, se vocês conhecem a ES e se vocês acompanham aí o noticiário de mercado, a gente gosta de aliar. Uhum. E além Então, disso, por exemplo, Pardini, Fleury. a gente, nesse momento, eu gosto de Pardini, eu estou estudando oncoclínicas, eu acho que caiu muito depois do IPO. Também reestruturaram recentemente o departamento de RI, recente isso, mas não sei, não cheguei à conclusão ainda. Acho que se Fleury é um bom nome. Eu gosto muito do setor, eu gosto do setor. E do que gostou da DASA? Que é legal. Diversificação, eles têm laboratórios, hospitais e clínicas oncológicas. Eu acho que estão negociando a um múltiplo bastante razoável, 6, 7 vezes EBITDA. Eu acho que tem upside nesse resultado, nessa expectativa. Acho que eles erraram pesado nessa aposta de não ter um responsável por RI. Agora eles estão corrigindo isso. O Andrew Campbell tem uma entrada muito grande com um gringo. Ele é americano, mora no Brasil, fala português, mas ele é americano. Conhece muito investidor, ficou, sei lá, 15 anos no CS. Agora, qual é o risco? O risco é a execução, né? Como toda empresa, né? No final das contas, o risco é a execução. Mas eu acho que o mercado exagerou na correção. Você não tem risco, não tem medo de que eles terminem comprando a Mil, que já era da família Bueno, que já foi no passado e que agora está numa situação bem difícil e isso termina deteriorando o balanço da DASA? O balanço está bem tranquilo, tá, Herrera? Eu não, assim, é, existe risco, eu seria um pouco mais genérico, de uma aquisição que destrua valor, existe. Existe. Eu acho que o preço agora já meio que incorpora vários riscos. Eu acho que eu vejo eles expandindo fora do eixo Rio-São Paulo. Eu vejo eles ainda com muito pouca cobertura. Eu acho que tem um fluxo positivo de notícias nos próximos meses aí que eu espero que impactem positivamente o preço da ação. Que outras empresas você gosta ou acha que independentemente. Eu tenho um cenário aqui, tá? É um cenário para o qual estou tentando me preparar ou deixar o pessoal um pouco predisposto já, que é, eu acho que tem a ver aqui com as perguntas também e os comentários que o pessoal está fazendo. Eu acho que tem uma chance altíssima de o ano que vem a gente ter um problema inflacionário maior ainda do que a gente tem, tá? Podem ser fatores externos ou internos. Do ponto de vista interno, é que a gente tem um governo que tem muita dificuldade em poder se reeleger. Para mim, a chance dele se reeleger hoje, pensando em outros contextos, como os Estados Unidos, o contexto pós-pandemia, é de 10% de chance, tá? Não porque eu goste ou não goste do atual presidente, porque eu acho que isso é indiferente, mas porque depois do cenário da pandemia, todo mundo, em todos os países, ficaram muito bravos com quem estava governando porque foi um atuar ineficiente. Todo mundo, da esquerda, da direita, tanto faz. Então ninguém está se reelegendo. O único governo que se reelegeu
acho que foi a da Nova Zelândia, que se deu muito bem, que foi maravilhosa, enfim, e que é super popular, mas é uma exceção. E então, beleza, a gente tem a chance de uma terceira via. Só que o governo vai ter na mão dele a chance de ir fazendo tudo que der no fiscal para tentar se reeleger. Então vai ter Bolsa Brasil, vai ter Bolsa sei lá o que, Bolsa disso, Bolsa daquilo. O Banco Central se o Banco Central quiser contrapesar isso, vai ter que aumentar a taxa de juros em níveis de 15%, porque a inflação vai estourar, tá? Entre você deixar o fiscal e a inflação, como se chama? Explodindo, mas você, se você ficar no governo, entre você ficar no governo e não ficar e deixar uma bomba para o outro, você deixa a bomba para o outro. É, Então, esse risco de alguém que tem uma chance baixa de se reeleger, explodir até lá tudo que for o fiscal para fazer uma campanha. O segundo é um governo de populista, que seria a opção mais provável, mas que em 2023 vai ter que colocar tudo nos trilhos, porque vai chegar com uma situação que vai ser completamente insustentável. Então, não vai dar para você continuar queimando, nem ficar com uma inflação muito alta. Então, taxa de juros de 15%, inflação de 10% ou de 8%, que já é alta para caramba no ano que vem. Pensando nesse cenário catastrófico, não estou dizendo que vai acontecer, mas pensando nesse cenário, o que é que você compraria, Sérgio? olha, Herrera, Ou primeiro olharia? eu acho que esse cenário que você pintou tem uma probabilidade baixa. Mas tudo bem, não vamos discutir isso agora, vamos discutir a questão do que eu compraria. Primeiro de tudo, eu, não faz sentido para mim eu falar para vocês, eu gosto desse setor, eu gosto daquele, eu gosto. Eu não faria uma carteira pensando nesse cenário. Eu faria uma carteira balanceada, com diversificação de setores, com setores que, talvez com peso maior em setores que, de alguma maneira, parecessem dar uma proteção a esse cenário. Eu acho que o setor financeiro teria que ter ação na minha carteira, teria um ou dois bancos, teria uma ou duas empresas do setor elétrico, teria duas ou três exportadoras, e não deixaria de ter consumo, que seriam, teoricamente, os setores mais afetados, né? Setores voltados ao, 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 ao mercado interno, né? Mas ainda assim, se eu tivesse uma empresa de varejo muito descontada, eu não deixaria de ter na minha carteira, apesar desse cenário ser muito ruim para o setor. Talvez o único setor que eu evitasse, em função desse cenário macro, seria a construção civil. Legal. E tem aqui uma pergunta do Rafael Varela, que ele disse: o que se você tem alguma opinião sobre a Sul América? Não tenho, não acompanho. Dito isso, esse cenário aí do Herrera, o cenário bust, o cenário Guarulhos é a melhor direção, acho que as seguradoras talvez sejam uma boa exposição, porque aumenta juros, o juro real talvez não aumente tanto, mas eu acho que a demanda por seguro ela continuaria relativamente inelástica, mas especificamente eu não tô acompanhando o setor de seguros, então eu não sei dizer especificamente sobre Sula. Legal. Aqui o Stefano perguntou sobre o setor da construção civil, que você já mencionou, mas a É, gente estava falando de um cenário catastrófico, que eu cenário gosto sempre de. catastrófico É, eu não teria. Como eu não acredito no cenário catastrófico, eu tenho na carteira do meu fundo Cirela.
E Por que a tenho. Cirela? Porque a Cirela ela é muito líquida, ela está tradando a uma vez book, que é um péssimo indicador, mas nesse setor talvez seja melhor do que PL, em função do POC e tal. Eu acho que Cirela é uma empresa sólida, tá certo? Ela não vai quebrar. Depois não vai gravar isso aí, ela vai quebrar, você vai colocar, mas assim, 99% de chance que ela não vai quebrar. E o management conhece o setor, está muito barata. Para mim, o risco é o timing, né? O risco é o custo do carrego, pode demorar para reagir, mas eu acho que ela está muito descontada. E eu montei uma posição alguns meses atrás em BR Malls, esperando a reabertura, né? A ação corrigiu aí em cima do aumento de juros, mas eu decidi não, eu continuo com a posição porque eu não quero vender barato, eu acho que também é uma questão de timing, o setor sofreu muito com a pandemia e eu acho que o cenário mais provável ainda é uma melhora da pandemia do que uma piora. Acho que a piora é possível, não vou negar, mas ainda acho que com vacinação, agora a vacinação das crianças, eu acho que o cenário mais provável seria uma, um aumento da reabertura da economia, e isso seria positivo para o setor de shopping, além de ser um setor que é relativamente protegido contra a inflação. E por que Aí, o relativamente? Porque tem muito analista que diz que setor elétrico e setor de shopping está protegido contra a inflação. Mentira. Tem o valor do dinheiro no tempo, tá certo? O reajuste da inflação vai ser só daqui a um tempo. A inflação é hoje, né? Então tem um descasamento. Mas, comparado com outros setores, é relativamente protegido. aí o João Meira perguntou sobre a Aliança Sonae. Você viu que saiu no Brasil Journal, acabou de sair, antes da gente começar, um boato de que a Brasil Malls estaria conversando com a Aliança Sonae uma possível fusão e aquisição, um M&A. Na época, por que você foi de BR Malls e não de Aliança Sonae? Eu fui por dois fatores. Eu acho que o management é melhor. Acho que e eu acho que o valuation mais atraente no momento que eu montei a posição. Basicamente esses dois fatores. E É isso. o Stefano, você falou a Cirela, ele disse, e por que não EasyTech? Cara, é quase que tanto faz. Eu não teria as duas porque, como eu falei, eu não quero concentrar no setor, mas as duas para mim são as principais operadoras no setor e acho que só Cirela está mais barata. Está levemente mais barata que Exetec. Mas Exetec é uma puta empresa e poderia ter, sim. Aí o Rui das Neves pergunta, estar protegido em renda variável, ¿não sería melhor neste momento estar apenas na renda fixa esperando o melhor momento? O que você responde a isso? Eu respondo o seguinte: eu acho que você tem que ter uma carteira balanceada com diversas classes de ativo. Talvez, nesse momento, realmente o percentual de renda fixa deva ser maior do que eu teria há alguns meses atrás. Com relação a aproveitar o momento, eu sou um analista, tá? Minha formação é de analista. Eu não sou um trader. Eu não consigo aproveitar o momento. Toda vez que eu tento acertar o timing, eu erro. Então, por isso que eu não consigo responder essa pergunta. O que eu respondo é: a minha carteira hoje teria renda fixa, renda variável, multimercado, internacional,
talvez eu não tivesse. Se você pensar em curto prazo, talvez eu não tivesse setor de construção, fundo imobiliário ou mesmo ações de construção. Mas pensando no médio e longo prazo, teria sim. Poxa, eu vou fazer essa pergunta porque o Antônio foi muito insistente. Eu acho que ele quer saber aí sobre o cenário no longo prazo. Ele está preocupado de que a gente esteja entrando numa situação de dominância fiscal e que a gente só tenha inflação para poder financiar déficit e a gente possa voltar de algum jeito nos próximos 7 ou 10 anos ao que era a década de 80. Você acha que esse cenário é possível? Como que você... Não, assim, um cenário de dominância fiscal é possível. Voltar à década de 80, não. Né? Porque o Brasil mudou muito. Né? Primeiro, eu não acredito na volta da hiperinflação. A chance de hiperinflação, eu acho que não tem situação política. Eu acho que o governo que estiver levando o país nessa direção, ele cai. Tá? Inflação mais alta, inflação relativamente alta, estamos falando de um patamar comparável ao histórico dos últimos anos, que foi a inflação na casa de 4,5%, 5%. Agora, voltar à hiperinflação, eu não acredito. Como eu também não acredito na solução de usar a inflação para financiar déficit de maneira sustentável, por um período de tempo. Como o governo fez isso agora, nos últimos, desde a pandemia. Por que a situação fiscal não piorou muito? Porque a inflação subiu. Né? Agora, eu acho que isso aí é um fenômeno que tem um limite de tempo. Não acredito. Gente, eu não quero passar aqui uma mensagem de que eu estou positivo. Eu falei para vocês, nos últimos 10 anos o país não cresceu. Isso me preocupa muito. Não acho que esse é um cenário positivo. Agora, também não acho que a gente tem que ter uma visão catastrófica das coisas. Eu não acho que a gente vai chegar no precipício. Eu acho que o cenário do Brasil que a gente tem que se preocupar é o cenário do que eu chamo mediocridade crônica. Ano após ano, a gente tem uma pequena crise, o país não cresce, aí o Congresso não anda, aí o governo tem que negociar com o Congresso, aí começa a tomar lá da cá, e o país não cresce, e o país não cresce, e a miséria aumenta, e por aí vai. Aqui eu acho que pode ser a última pergunta aqui. O Eduardo pergunta se o cenário Bolsonaro, Lula ou ambos, esse cenário binário, ele já está no preço? Não acho que está no preço, não. Eu acho que o mercado não colocou zero no preço eleição. Eu acho que eleição vai começar a estar no preço daqui a uns 3, 4 meses. Eu não Aí acho eu que. queria, aí eu queria deixar a minha opinião. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse cenário de eleições, porque o cenário binário pode nem ser tão ruim, porque pelo menos a gente conhece ambos, tá? É melhor sempre você alguém ruim, ter alguém ruim, mas que você conhece, é como votar com a ex, tá? Você sabe mais ou menos o que deu errado e consegue se virar. O problema, eu acho que a grande ameaça, pelo menos do meu ponto de vista, tá? É que surja uma terceira, uma quarta ou uma quinta via e que a gente esteja em junho discutindo sobre essa quarta e quinta via, com opções completamente fora do contexto que a gente está avaliando agora. Então, hoje a gente está falando do Moro, que seria uma ótima opção, ou alguma opção com o Alckmin, coisa mais do centro, coisa mais moderada, mas que a gente de repente tenha um cenário do tipo Boulos com Ciro ou sei lá quem, Manuela Dávila, e versus alguém de extrema direita, sei lá o que sabe? E não é um cenário tão esquisito. Por exemplo, o que terminou acontecendo no Chile. No Chile, eh,
a eleição 6 meses depois, mais ou menos a partir de julho, agosto, eu diria, a partir de agosto, ou seja, alguns meses antes da eleição, os candidatos que começaram a liderar eram candidatos completamente inesperados, de posições completamente bizarras, um carinha sem experiências, comunista, que passou pelo hospital psiquiátrico, enfim, uma situação completamente absurda, sem nenhum histórico, e alguém com um histórico melhor do ponto de vista econômico, político, mas que não tinha tanto apoio, que tinha algum histórico algo ruim do ponto de vista de direitos humanos ou coisas do tipo. Então, e a gente já viu isso. No Equador aconteceu, na Argentina também teve uma reviravolta política também numa eleição que não foi a presidencial, a de governadores. Tem a eleição da Colômbia nesse ano também, e parece que tem uma certa virada do continente à ultra-esquerda, tá? Então, nesse cenário, o Lula não seria ultra-esquerda, seria centro-esquerda, tá? Então, cuidado, pessoal, porque quando você compara o Boric dentro do contexto do Chile versus o Brasil, seria uma pessoa mais de esquerda do que o Boulos, tá? O Boulos, de fato, seria uma pessoa mais de centro e mais bem estruturada e intelectualmente muito mais bem preparada do que o Boric. Sendo que o Chile era um país muito mais responsável para isso, para escolher. Então, imagina no Brasil que a gente tem o Tiririca e, enfim, muitos experimentos. Então, eu acho que a situação pode começar a piorar muito e gringo está preocupado com isso, tá? Se no Chile, que era um país sério, a gente agora tem uma pessoa com problemas psiquiátricos e que não tem um bom histórico, imagina no Brasil, que é um carnaval, tá? Então, mas isso não significa que a gente não tenha que ficar olhando para empresas, tá? Por exemplo, no caso do Chile, eu comprei no dia seguinte da eleição algumas empresas, já estava posicionado lá, porque você começa a ter alguns casos bem interessantes. Por exemplo, uma empresa exportadora que tem balanço em dólares e que paga dividendo em dólares, que consegue te pagar um dividend yield de 100%. E além disso, você fica dono de ações de outra empresa que não está endividada depois de pagar esse dividend yield. Então, aí você diz, poxa, você está protegido porque está em dólares e além disso você fica dono de alguma coisinha aí que vale mais do que os dólares que tem dentro. Então, os valuations em cenários como esse, a la Argentina de 2001, 2002, que pode terminar acontecendo, que eu me lembro que a gente, em algum momento, olhando para a Argentina lá no Chile, quando estava no buy side, a gente estava discutindo qual banco argentino comprar. Tinha um que estava negociando por 1,5 vezes preço-lucro e outro que estava negociando por 2 vezes preço-lucro. A gente não sabia qual escolher, tá? Porque um era tinha uma carteira melhor, o outro estava mais barato, mas era Argentina, enfim. Esse tipo de loucuras, tá? E no Brasil, às vezes, a gente tem esse tipo de loucuras de preço. Então, a gente tem que estar de olho, porque na bolsa, com taxa de juros na alta, é que você faz, você pega grandes oportunidades, tá? Por falar nisso, Herrera, bom, primeiro que eu acho que o teu cenário, de novo, é um cenário catastrófico e pouquíssimo, mas não é impossível, né? Nada é impossível, né? Eu acho que matematicamente a gente pode dizer que o Lula vai ter pelo menos uns 30%, o Bolsonaro uns 20%, então tem espaço. Eu acho que a surpresa no Brasil é a viabilidade da terceira via, tá? Fora isso, se não for a terceira via, eu acho que a probabilidade é de que um dos dois senhores, Lula e Bolsonaro, um dos dois ganhe a eleição. Mas a gente pode ir para o último slide? Vamos lá. Não, esse aí. Eu queria passar essa mensagem para vocês, né? O
pessoal aí deve conhecer o Silvio Luiz, né? O Silvio Luiz é um narrador esportivo das antigas que era famoso pelos bordões. E o bordão do Silvio Luiz, que eu acho que tem tudo a ver com ganhar dinheiro no mercado, é aquele quando o Silvio Luiz perguntava para o repórter atrás do gol: Fulano, o que é que só você viu? Você vai ganhar dinheiro no mercado quando você, investidor, vê coisas que a maioria não viu, né? Então, eu queria deixar essa mensagem aí para vocês, porque ir com o consenso, e é uma coisa que o Howard Marks fala também, né? Não se ganha dinheiro indo com consenso. Eu gostei. Essa é a lei do Silvio Luiz. Eu não conhecia o Silvio Luiz. Eu gostei dessa frase. Eu gostei. Pessoal, eu quero agradecer todo mundo aqui que participou. Rui, Eduardo, que perguntou muita coisa. Antônio, Stefano, Rafael. Eu queria agradecer a todo mundo pelo apoio nesse ano. Vamos torcer para que o meu cenário não aconteça, tá? Eu gosto de me preparar para o pior, de qualquer jeito. Mas vamos torcer para que aconteça tudo de bom no ano que vem. É, muitas felicidades, muito sucesso para todo mundo, tá? E obrigado, Sérgio, tá? Por esse encerramento do ano e a gente está começando aí um novo ciclo agora. Eu que te agradeço, Herrera. Foi um prazer. Vamos ver se ano que vem a gente marca outros. E obrigado ao pessoal aí que estava presente. É um prazer aí falar com vocês. Prazer é meu. Um bom ano para todo mundo, pessoal. Um abraço, um grande abraço. Tchau, tchau. Bom ano para todos. Muito bom.